sejam bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Priscila, estamos entre livros e poesias. Vamos para as minhas leituras de dezembro? Sim, o último mês do ano. E o que esse ser que vos fala conseguiu ler? Dezembro foi um mês bem agitado para mim, mas até que eu me surpreendi com a quantidade de leituras que eu fiz. Começando por A Noite Tem Estrelas, de Romilda Santos. Aqui nós temos um livro que é uma coletânea de contos, e nesses contos nós vamos ter contos assim de diversos temas, mas principalmente exaltando a alma e a essência feminina. E sempre com esse cobertor de estrelas servindo como um ponto de esperança, um ponto de se a noite tem estrelas, eu posso sonhar, eu posso reencontrar, eu posso perdoar, pedir perdão. Eu posso recomeçar. A escrita da Romilda é poética, é envolvente, é acolhedora e ao mesmo tempo também é brutal em algumas vezes, expondo as realidades que muitas mulheres e muitos homens passam, principalmente quando se veem seduzidos por prisões da vida. Já é o meu terceiro contato com uma obra da autora, e assim, eu posso dizer que eu tô cada vez mais apaixonada pelos livros da Romilda. É uma história envolvente, os contos são curtos, o livro é pequenininho, muito rápido de ler, se não me engano são 76 páginas. Então assim, gente, para quem quer começar aí o hábito da leitura, começar 2026 lendo, por que não ler uma coletânea de contos super envolvente, que exalte o protagonismo feminino? Acho que vale muito a pena conhecer. Próxima leitura foi Algoz, da Lê Rocha. Vamos conversar sobre esse livro. Eu deixei para falar dele agora em dezembro, porque eu comecei a ler em novembro, mas eu terminei em dezembro. Porque foi o maior livro que eu li esse ano. Quando eu baixei, eu achei que estava até errado. Foi pelo Clube do Livro Nacional. E normalmente os livros até vieram livros maiores esse ano, mas quando eu vi a quantidade de páginas, eu falei, não, 1087 páginas, é isso mesmo, Lê Rocha? É isso mesmo. E até porque no Kindle ali aumenta um pouco mais, né? Quantidade de páginas. Gente, mas que história! Que história maravilhosa, romance histórico. E aqui a história, ela faz parte do contexto do protagonismo. Não é só para a gente se situar no tempo e no espaço na obra, não. A história dentro da obra é um protagonista, é um ponto importante. A gente vai conhecer aqui o Valentim, que é o dono de uma fábrica, um herdeiro, e ele luta meio que em segredo pelas classes trabalhadoras, pelos direitos dos trabalhadores, em uma época do governo do Getúlio ali, e que não tinha ainda direitos, não tinha nada que respaldasse essa população trabalhadora. E a maioria dos empresários, sabe, exploravam mesmo, não estavam nem aí. Era aquele abuso mesmo do profissional, no máximo, de você explorar mesmo a mão de obra. Ele é inferior, ele nasceu para ser explorado. Muitos pensavam assim. O fascismo estava em alta na Itália com Mussolini, período de guerra. Então, muitos estrangeiros que vinham para cá tinham esse discurso. Tem gente que nasce para mandar, para ter riquezas, poder. E tem gente que nasce para ser mandado e explorado. Infelizmente. Então, a gente tem aí um período histórico de muitas revoluções, de muitas manifestações na rua, e ao mesmo tempo toda essa questão aí do governo. A gente pega um bom período aí do governo do Getúlio, e o Valentim, numa dessas manifestações, vai trombar com a Helena. E aí, meu filho, é amor à primeira vista. Logo ele, que era um boêmio, que não se envolvia amorosamente com ninguém, ele tromba com a Helena e aí acabou, entendeu? É literalmente um esbarrão mesmo, sabe? Só que
esse amor para acontecer, gente, vai ter tanto percalço, tanto sofrimento, tanta luta no meio desses dois. Gente do céu, olha, pensa num amor difícil, mas que resiste ao tempo, ao espaço, às agruras do caminho. Então a gente vai ter um amadurecimento muito grande desses personagens. A gente tem um enredo muito bem amarrado, muito bem desenvolvido, reviravoltas, plots, twists aí no meio da história. E é maravilhoso. Cara, parece que você tá vendo uma novela assim de época, acompanhando os capítulos. E ao mesmo tempo, apesar do livro ser muito grande e bem descritivo, o que em alguns casos às vezes me incomoda um pouco, nesse caso não, porque eu sou apaixonada por história. Então toda a parte ali descrevendo o contexto histórico da época, de cada situação. Então, cara, você mergulha pra gente que, no meu caso, que sou uma apaixonada pela história do Brasil. Nossa, pra mim foi maravilhoso, né? A Ali Rocha é uma historiadora, então ela tem muito comprometimento com a obra, com tudo que tá ali. Tem ficção também, mas é uma obra que perpassa ali por muitos momentos históricos importantes. Eu amei essa leitura. Demorei um tempo, porque o livro é um calhamaço, vamos combinar, né? Mas assim, eu me apaixonei pela Helena, pelo Valentim, pelos outros personagens que estão ali só para fazer. Não são protagonistas, por assim dizer, mas eles se destacam, eles têm o seu borogodó, sabe? Amei, gente, amei. E esse é o primeiro volume da trilogia Ases da Alma. Próximo livro foi um conto de Natal, também da Lei Rocha, A Luz Guia de Claire. Gente, esse livro é maravilhoso. Ai, gente, como que eu queria ver isso num filme? Aqui a gente tem uma menina, a Claire, que perde os pais, ela tem muitas irmãs e ela precisa vir, né, trabalhar. Ela não podia ficar na casa, então acabam perdendo ali a casa delas, os recursos, e as irmãs precisam se separar, cada uma vai trabalhar num canto, e a Claire vem trabalhar no Brasil. E ela vai trabalhar numa fazenda, mas é como se fosse uma professora ali das adolescentes que tem ali, uma família muito abastada, né, daquela região. E nós temos o cavaleiro, vou dizer assim, que vai buscar a Claire lá quando ela chega do navio, ela tá esperando, e ele vai, só que ele vai literalmente a cavalo, então ele atrasa um pouco. E esse começo já é maravilhoso, porque já essa primeira interação dos dois, gente, é fascinante. Porque, ó, vou te falar um negócio. Quando eles se encontram, é assim, parece cena de filme. Não tem outra coisa para falar. E aí o livro se passa nessa trajetória deles vindo para a fazenda. Esse aqui faz parte de uma coletânea, também são vários contos de Natal. E cada autora que se juntou escreveu a história de uma das irmãs. Então, assim, eu achei bem interessante isso e eu me apaixonei pela escrita da Lê. Gente, eu já quero ler tudo que ela publicar, entendeu? Eu tô assim, Tobias. Lembrem, o nome do nosso cavaleiro é Tobias. Eu tava procurando aqui, não achei, mas eu... E a gente vai ver eles voltando e vai acontecer uma situação ali nessa volta em que os dois vão ficar sozinhos e isso não pega bem pra ela, tal. E, gente, é maravilhoso, só vocês lendo. Sabe aquela química que rola assim, instantânea? É os dois. Olha, bateu o olho, tipo assim, apaixonou. É tipo isso. E é muito legal de ver a construção. Claro que aqui é um conto, é um livro menor, mas mesmo assim tem todo um enredo ali, toda uma história. Então é bem bacana de acompanhar. E eu gostei muito, muito, muito. Indico para vocês.
fiquei com vontade de também ler as outras histórias das outras irmãs, para conhecer, né, um pouquinho ali de cada uma delas. Próximo livro, Versos Miúdos e Pequenos Silêncios, da Marisa Tereza Coan, da editora Codal. Parceria, né, com a editora Codal. Esse livro, o título já diz sobre o que ele é. Versos miúdos e pequenos silêncios. Gente, esse livro ele é um colo, ele é um aconchego, ele é um abraço. Os poemas são simples, mas ao mesmo tempo são impactantes. São curtos, mas de uma intensidade, sabe? A escrita da Maria é muito envolvente, acolhedora, né? E eu fiquei pensando, né? Por que pequenos silêncios? Eu fiquei com isso. E tem como se fosse algumas pausas, algumas páginas que não tem mesmo texto. E o quanto isso me fez perceber que às vezes a gente precisa silenciar para absorver os versos miúdos através dos pequenos silêncios. É genial essa ideia. Eu não sei se ela pensou dessa forma, mas eu acabei me conectando, né? Eu parava, lia, refletia. E poemas que falam sobre a vida, sobre o amor, sobre um café com um bolinho de chuva, sobre o que nos faz humanos, o que nos motiva. Eu, gente, estou assim, muito encantada com essa parceria com a editora Codal, muito feliz, eu espero que eu continue com eles esse ano e para mais leituras e trazer mais indicações para vocês. Próximo livro, eu li O Natal dos Malas, da Daniela Yuri Ushino. Esse livro, a autora mesmo entrou em contato comigo e eu achei muito legal que tem autores que entram em contato com a gente querendo a nossa opinião, querendo a nossa resenha sobre a obra. Isso é maravilhoso. E eu ainda estou devendo a resenha, mas eu vou soltar essa semana ainda. Aqui nós temos uma novela, por assim dizer, da família dos Malas. E eles vão passar ali toda a organização da ceia de Natal. Isso é muito importante para a família da Si. Então, é narrado pela filha dela, de uma das filhas dela, e aí conta toda a preparação, como que a mãe dela ama o Natal, e a família vai toda para casa dessa mãe. E a obra ela vai refletindo muito sobre esse período de reunir a família, estar todos em volta da mesa, e essa mãe que é empreendedora, que cuida dos filhos, que dá jeito na casa, que atende as ligações da mãe para ajudar ela com algumas questões médicas e por aí vai. Essa mulher que representa muito as mulheres brasileiras, né? 1001 utilidades, ela faz tudo. E ainda cuida da ceia de Natal, né? Ali de acolher, de receber, mesmo que cada um traga o prato, a gente sabe como é a casa quando termina a ceia, né? Quem ficou ali responsável por receber, né? A família. Então, assim, é muito gostoso de ver esse espírito natalino dessa forma tão prazerosa, divertida. É um livro leve, divertido, muito propício para essa época do Natal, mas também reflexivo, sabe? Nos faz pensar muito, que Natal para mim sempre foi, né? Para passar em família mesmo, passar junto, ter esse contato, ver as pessoas. E tem a parte que eu achei assim maravilhosa, que é do amigo oculto ladrão, né? Que é aquele amigo oculto que todo mundo bota um presente lá, aí o primeiro sorteado escolhe um presente, e o segundo pode ou escolher um presente da mesa, ou pode roubar o presente que alguém escolheu. Gente, essas brincadeiras sempre são o maior sucesso. Amo. Indico para vocês o Natal dos Malas, e tem um outro livro também dela, que eu também fiquei com vontade de ler, porque parece que é nessa pegada assim também, é curtinho, e é divertido, então acho que vale a pena conhecer. Próxima leitura já foi uma releitura. Vocês lembram que em novembro eu li Preto Sob Sonho. Agora eu li Verde sobre Pesadelo, que é a continuação dessa trilogia da Fátima Telles. Nessa história a gente vai ver as consequências de tudo que aconteceu no Oco do Mundo.
Eu não posso falar muita coisa para vocês porque algo poderia ser spoiler. Mas aqui a gente vai conhecer um pouco mais do Drev, um pouco mais do mundo dele, de como são formados os balmocéureos, do que acontece aonde eles vivem. A gente vai ter uma interação muito maior do verde e do preto. Essa ideia, essa concepção do que é família. A gente tem algumas passagens nesse livro que são espetaculares. Tipo, tem uma hora que o Drev... Isso aqui eu vou contar pra vocês ficarem com gostinho, tá? Quererem ler. Tipo assim, ele fala assim, a amiga minha me falou, que é eterna dos povos da floresta, que quando eu achasse alguém que tivesse tudo o que eu admiro e que eu me sentisse muito bem perto dessa pessoa, eu poderia construir uma família com essa pessoa. Aí o Terópio olha para ele e fala assim, então eu tenho tudo o que você mais admira no mundo e você se sente bem perto de mim? Ai, gente, tem coisa mais fofa que essa? Ai, meu Deus! E temos protagonistas novas nessa história, tá? A Brisa e a Noite. Não vou falar para vocês quem são, vocês terão que descobrir lendo, mas elas roubam a cena. Elas são fofíssimas e elas vão dar aí algum trabalhinho nessa história para os pais delas, né? Que eu também não vou falar quem são. A gente descobre alguns segredos do mundo, do funcionamento da floresta, da morada. De cada cantinho a gente vai entendendo um pouco como nascem as crianças, como os novos nascidos da escuridão vão nascendo, vão chegando ao mundo e vão ali também ser um representante para cada povo ali, né, e tal. Então isso é muito interessante da gente acompanhar. A gente vai descobrindo um pouco mais dos segredos, dos mistérios. E o livro termina de uma forma que você só quer o próximo. O quanto antes, você precisa do próximo. E ainda bem que ele já está entre nós e esse mês eu vou ler. Que é porque eu tô gravando esse vídeo em janeiro, né, gente? Mas abafa, tá tranquilo. Último livro, e isso é porque eu achei que eu tinha lido pouco em dezembro, hein? Amazon Futurismo, do Rogério Pietro. Me desculpem, mas esse aqui eu preciso pegar uma colinha que eu fiz aqui no meu caderninho de leitura, que eu vou fazer o tour com vocês, pra vocês verem como ele ficou. Aqui nós temos esse livro maravilhoso, repaginado, né, literalmente, com página nova, com capítulos a mais, e aumentou também. A primeira versão que eu li em janeiro tinha 301 páginas e essa de agora tem 362 páginas. Aqui nós vamos acompanhar essa história, um romance Amazon futurista. Se passa na Amazônia, com os povos indígenas como protagonistas. Eles falam, eles contam essa história. E uma tecnologia, né, que deriva do ouro, né, como eles chamam, como é que eles chamam ali o ouro? Toba tocana, que é como eles chamam na língua deles. Mas toda essa tecnologia, ela também é ligada, ela está em sintonia com a terra, com a natureza, com os animais. Gente, a riqueza da fauna, da flora, da nossa ancestralidade nessa história é muito bonito de acompanhar. Então a gente vai ter primeiro, né, indígena, que é o Inawa de uma tribo, o Aiori, que ele sai para caminhar um belo dia e ele recebe um presente, né, do Tecolote, que é essa tecnologia. E aí ele fala que vão construir uma aldeia central, toda baseada nesse ouro, eles terão acesso a essa tecnologia, e essa aldeia fica conhecida como Tébora Boti. O único pedido que o Tecolote faz é que todo esse recurso não seja usado para a guerra, para a violência, e sim para a paz. Ele tem que estar em harmonia com os seres, os povos e a floresta.
Beleza, tudo segue em paz até 1500, quando chegam os invasores, os brancos, querendo ouro, desmatamento, terra, sangue, poluição. E aí a gente sabe o que aconteceu, né, gente? Então, apesar de ser uma ficção, tem partes ali que a gente sabe que teve muito estudo do Rogério, muita pesquisa, e tem muito embasamento que a gente sabe que aconteceu, de verdade. Tirando a parte da ficção, do sci-fi, a gente sabe como foi essa invasão das terras indígenas, né? Não descobrimento, como erradamente se viu em alguns livros antigamente. Então a gente vai ter o povo Yara, toda essa nação ali que se formou. A gente tem os guerreiros que lutam para defender esse território, que são os bocosaus. Eles são treinados desde muito cedo para usar os aieres, que são os amuletos que guardam, né, essa tecnologia, para poder se camuflar, para poder ter a leveza de um pássaro, para poder escalar bem uma árvore como o macaco prego, ou a poderosa, que é a onça, né, que é o talismã da onça pintada, que esse nem todo mundo consegue e tal. E a gente tem como personagem principal a Fanauiri e o Ramá, né, que são apaixonados. Ramá já seguia Fanauiri desde que ele era pequenininho. E eles são, assim... é muito bonitinho ver os dois, sabe? E no meio disso tudo, eles precisam lutar para defender ali o território deles e não deixar que essa tecnologia, a Cidade Dourada, como os invasores chamam, caiam em mãos erradas. Porque imagina, se o ser humano, com arma, com a máquina de ferro, já estava destruindo tudo, matando vários indígenas, escravizando os outros. Se ele coloca a mão nessa tecnologia, meu filho, acabou. Gente, esse livro dá uma agonia, dá um desespero. Tem uma parte que é uma tortura que o homem do pergaminho faz com o Ramá. Gente, é de doer o coração. E o pior é você saber que isso aconteceu, não da forma como tá ali, mas de alguma outra forma. Isso foi feito. Então, assim, é um livro que mexe com a gente, não tem como não mexer. É uma história linda, belíssima. A escrita do Rogério é poderosa, é fluida, é envolvente. Gente, só leiam, esse livro ele é necessário. E aí, como é o primeiro da trilogia, a gente vai ter o segundo, que é o Amazon Futurismo 2, que a gente vai ler agora em janeiro. Então, a gente vai continuar essa história e o livro termina de uma forma muito emocionante, sabe? Da gente derramar a lágrima nos olhos mesmo, porque é muito bonito de ver. É a minha releitura, eu já tinha lido essa obra em janeiro, então foi muito bom revisitar ela agora no último mês do ano. Acho que eu comecei o ano muito bem, fechei o ano muito bem. Bom, ufa, essas foram as minhas leituras de dezembro, para quem achou que leu pouco, né? E eu ainda fiz uma betagem, tá? Em dezembro. Só que eu não posso falar nada delas para vocês hoje ainda. Vocês aguentem o coração, porque o livro que eu fiz essa betagem vai ser lançado em fevereiro. Então, lá em fevereiro eu falo para vocês sobre ele. Fiquem curiosos aí. Fevereiro eu volto. Gente, um grande beijo para vocês, que a gente tenha um 2026 maravilhoso. Se inscrevam, ativem o sininho, curtam, comentem e até o próximo vídeo. Tchau!